E agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Érica Laiza, especialista em ortodontia e harmonização facial. Ela vai comentar com a gente sobre essa técnica que tem virado febre por aí. Olá, doutora Érica, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, pessoal. Doutora Érica, afinal de contas, o que é harmonização facial e em que casos ela é indicada? Bom, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos onde nós elegemos os pontos mais importantes dessa face e os pontos que estão mais negativos, né? E procuramos valorizar os pontos que são mais positivos. Por exemplo, uma pessoa que tem o queixo muito para trás, nós conseguimos trazer isso mais para frente, o lábio muito pequeno, esse lábio assimétrico. Então, nós conseguimos corrigir pequenas imperfeições valorizando o rosto das pessoas. É uma técnica que ela não é um procedimento cirúrgico, né? É uma técnica que ela não é invasiva. Tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas em relação a como é que é feito esse tipo de procedimento. Explica pra gente um pouquinho. O paciente, quando chega em meu consultório, nós realizamos medidas faciais, tá? Essas medidas, elas são importantes. Avaliamos também o sorriso desse paciente, afinal ele está no centro do rosto, ele faz parte de todo o nosso conjunto. Se esse paciente está com o sorriso todo ok, as alturas dentárias todas ok, o que a gente passa? A gente passa para o rosto através dessas medidas e nós comparamos através da proporção áurea. O nosso rosto, idealmente, tem que seguir essa proporção. Essa mesma proporção é utilizada até diversas marcas comerciais, até mesmo na elaboração de um simples logo, e isso serve para o nosso rosto também. Tá? Nós medimos as distâncias que nós temos na região de terço médio, terço inferior e comparamos se está tudo ornando. Dentro disso nós podemos trabalhar com preenchimentos faciais, com a utilização da toxina botulínica, com a utilização de fios faciais e até mesmo pequenas microcirurgias, né? Que envolvem isso também. Quando a senhora é procurada, né, a senhora faz essa técnica aqui, quando a senhora é procurada, quais são as principais correções, né, que são feitas no rosto para buscar essa harmonização? Bom, o campeão, na verdade, né, principalmente para as mulheres, o campeão de busca é realmente a toxina botulínica, né, o Botox. As mulheres, elas procuram um olhar mais aberto, um olhar mais arqueado, procuram também preenchimento labial, porque preferem um lábio maior, um lábio mais hidratado, tá? E nos homens, a busca principal é realmente pelo preenchimento mandibular, procurando uma face com maior virilidade, né, mais quadrada, mais masculina. E tem alguma idade assim indicada para você fazer? Não, eu costumo dizer que a harmonização facial, ela tem indicação, na verdade. Ela não tem idade. Eu acho assim, que na verdade é um recurso que se tem hoje em dia para poder tirar aquilo que mais incomoda. Por exemplo, dos pacientes mais jovens, a queixa principal é a região de olheira, porque o envelhecimento começa a acontecer realmente a priori nessa região, tá? Já nos pacientes mais velhos são as rugas laterais, uma perda de definição no contorno da mandíbula, né? Quando começa a ficar aquelas bolsinhas de gordura. Então, assim, não tem idade, tem na verdade indicação. Se existe o procedimento que pode lhe trazer um benefício, por que não fazer? Doutora, e tem muitas dúvidas também em relação à questão da durabilidade do procedimento, né? Em média, os procedimentos, principalmente com a toxina botulínica, né? O Botox, ele tem um prazo de permanência. A toxina botulínica, lá na própria bula da toxina botulínica, lá diz de 2 a 4 meses. Não existe toxina botulínica com durabilidade de 6 meses. Na verdade, quando nós falamos 6 meses, é porque o paciente ele pode fazer a cada 6 meses para poder se manter bem. Quanto à utilização do ácido hialurônico, que é o mais utilizado nos preenchimentos faciais, a durabilidade média deles é de 6 a 12 meses. Tem alguns com preenchedores mais pesados que a gente consegue mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses. Esses procedimentos, eles têm virado febre, né? A gente tem visto, tanto aqui no Brasil como também lá fora, muitas pessoas, muitos artistas e até mesmo pessoa comum adotando essa técnica. Em alguns casos, inclusive, até muitas críticas de algumas pessoas em relação a pessoas que resolveram adotar esse procedimento. Eu queria que a senhora falasse com a gente a importância de se buscar mesmo um profissional para poder fazer essa análise, porque às vezes o que o paciente está querendo pode não harmonizar, né, na verdade, com a face e até trazer uma modificação significativa no rosto, né, do paciente. A importância de se trabalhar com o profissional para que
essa correção dessas imperfeições acabe saindo realmente como planejado e não venha a trazer um outro aspecto para a face do paciente. O primeiro ponto é procurar um profissional capacitado, realmente capacitado na área, tá? Seja especialista no assunto, que já trabalhe com o assunto há algum tempo. Outro detalhe importante é você saber dosar isso, tá? Porque existe uma linha muito tênue, né, entre o que é harmônico e o que é exagero, tá? Então, é o seguinte, por isso que é importante se seguir padrões, porque a beleza, ela é matemática, ela segue uma regra matemática e isso é importante. Por isso que existem essas medidas, para que a gente não ultrapasse o exagero, porque se não tiver esse padrão a ser seguido, facilmente a gente consegue sair do que era desarmônico, né, para o exagerado. E tem muitas, e a gente vê muitas críticas em relação a muitos artistas que às vezes eles querem, né, uma cobrança em relação, acaba fazendo uma coisa exagerada e acaba deformando, né, é verdade. Na verdade. Então, é verdade. A gente tem muito isso. Doutora, assim, qual a principal dúvida dos pacientes em relação à implantação, a seguir essa tendência, né, da harmonização facial? Porque é uma técnica que ela é relativamente nova, né? Apesar de estar virando uma febre, ela é uma técnica que é realmente nova. Sim. Uma dúvida que eu acho até engraçada que as pessoas me perguntam é assim, doutor, e aí, quando o efeito da harmonização acabar, vai ficar pior do que eu estou? Eu falo, não vai ficar pior. O grande problema é que as pessoas elas se acostumam e se tão mais bonitos, porque a harmonização, a função é essa, deixar você valorizar você. O rosto volta ao aspecto que era anteriormente? Pode voltar sim. Se você deixar acabar todos os efeitos dos preenchidores, de tudo que foi executado, ela vai voltando à sua originalidade. Só que muitas vezes você está acostumado com o que é melhorado, porque a intenção da harmonização facial é justamente isso, melhorar e valorizar suas melhores características. Inclusive é um procedimento que tem sido muito usado por conta dos problemas até, né, da baixa autoestima das pessoas. Sim, né, que é muito... sim, olha, é incrível. Eu falo que é para isso que eu vivo, que é para isso que eu trabalho, é isso que eu amo fazer. É incrível quando nós vemos, que eu sempre faço fotos iniciais. As fotos iniciais, o paciente mal olha para a câmera na hora de fotografar para fazer o registro dos casos. No momento em que nós terminamos essa harmonização facial, você vê que o olhar da pessoa muda, ela olha incisivamente para a câmera e ela vê que ela está aberta para qualquer coisa na vida agora, porque ela está feliz com a sua nova imagem. Tem um prazo assim, de recuperação depois do procedimento para que ele incha, o rosto incha, fica vermelho, alguma coisa nesse sentido? Tem esse prazo? Os procedimentos, em sua grande maioria, são minimamente invasivos, tá? Então, em um processo de 48 horas, os pacientes estão bem. Muitos fazem um preenchimento labial hoje, amanhã já está de boa trabalhando, entendeu? Principalmente porque existem técnicas muito modernas hoje, né? Técnicas com cânulas, onde os traumas praticamente não existem, são mínimos. E isso é importante também, você saber de que maneira que esse profissional executa o procedimento para executar menos trauma possível na face do paciente. Aí a recuperação vai ser melhor. Tem alguma contraindicação? A contraindicação é, o principal, gestantes, né, lactantes, pacientes que não estejam em sua melhor homeostasia, ou seja, pacientes que estejam descompensados com diabetes, descompensados com pressão. Então, eles têm que estar com sua saúde estabilizada para poder fazer. Então, é feito uma solicitação desses exames? Isso. É feito, na verdade, uma boa anamnese, né, onde nós investigamos se o paciente ele tem, por exemplo, já teve quadros de herpes, para poder a gente fazer uma medicação profilática, né, se ele está com seu diabetes compensado, tá? Se ele, ou até mesmo gestante, porque algumas pessoas pensam que, eu tô gestante, ou então, eu tô só amamentando, já tive neném, posso fazer. Não é bem assim. Tem coisas que realmente é melhor esperar para fazer depois. Tá certo, então. A gente agradece, doutora Érica, com esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aí tirou muitas dúvidas aí em relação a esse tipo de procedimento. Obrigada pelo convite. Bom dia para vocês. Obrigada e fica o convite para estar com a gente em outras oportunidades também.